Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Vamos falar sobre o centenário de Nelson Mandela, um dos maiores líderes do século XX, neste mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra. Vamos saber um pouco mais sobre Mandela na reportagem seguinte. O primeiro presidente negro da África do Sul foi decisivo para acabar com o sistema de segregação racial que ficou conhecido como apartheid. Nelson Mandela teria completado 100 anos em 2018. Madiba, como também era carinhosamente chamado pelo seu povo, lutou contra o racismo e ficou 27 anos preso por isso. Em vez de revolta, defendia a paz. Ao falar de tijolos, por exemplo, Mandela dizia que era possível usá-lo para atirar na cabeça do outro, para fazer um muro ou para fazer uma ponte. O grande líder negro achava que a solução era construir pontes. Grande Madiba. Para debater o assunto, nós convidamos Rafael Fonseca, professor de Direito Internacional, e Matheus Santana, coordenador do projeto Escola Sem Racismo. Obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. Nós já somos capazes de avaliar com precisão o legado de Mandela? Eu imagino que dificilmente, né? O Mandela, o Madiba, ele, com essa cultura da paz que ele trouxe, dificilmente nós conseguimos em uma geração, 2 gerações, a mudança de cultura, de paradigmas que ele representou. Afinal, é uma luta de séculos que ele personificou, né, como exemplo. Rafael? Concordo, ainda é muito não tão palpável, né, ver essa luta de Mandela, principalmente na nossa realidade atual, né, que nós vemos que o índice, que os dados só aumentam em relação à violência contra a população negra. Então, o Mandela realmente foi muito importante, só que nós não conseguimos ainda ver uma mudança tão expressiva. É possível a gente avaliar o impacto do discurso pacifista do Mandela na África do Sul, de lá para o mundo? Porque era uma época muito difícil, né? Com apartheid, uma segregação racial como embasamento legal no país, né? Era uma política de Estado a segregação, né? E mesmo assim ele construiu um discurso pacifista. Exatamente, eu acho que a partir do momento que ele foi libertado, isso uma campanha internacional forte, eu acho que um alinhamento do que ocorre com o discurso de direitos humanos que se disseminou, e após isso, a postura que ele teve, os cargos que ocupou e o discurso que ele empenhou foram fundamentais, né, no que nós no direito chamamos de migrações das ideias constitucionais. Eu acho que aquilo, a experiência exitosa de transição democrática, inclusive com a questão racial, ela é tanto um exemplo quanto foi incorporada, foi traduzida para outras realidades. Como você analisa o discurso pacifista de Mandela, você que trabalha no Brasil no projeto de Escola Sem Racismo? O Mandela é lembrado nessas conversas? Como é que você trabalha com isso? Assim como vários outros representantes da luta, né, antirracista, Mandela com certeza é muito lembrado, não só pelo discurso, mas também por ser um símbolo de resistência, né, porque ele foi preso por lutar contra o racismo e depois de anos, quando foi solto, ele continuou nessa luta, né, porque nós avaliamos que é uma cultura, né, a cultura do Estado, independente de qual país seja, de qual Estado seja, que é uma cultura do Estado de prender os líderes, de dar um fim, né, de dar um jeito de sumir com ele. Porque isso enfraquece a comunidade, isso enfraquece o povo, enfraquece os seguidores. Então, acredito eu que quando prenderam Mandela era justamente para trazer esse enfraquecimento, né? E pelo contrário, isso intensificou mais ainda essa luta. Parece que historicamente, quando se prende um líder, você fortalece a imagem daquele líder, né? Parece que cria-se até um mito em torno daquele líder. Do ponto de vista do direito e da sociologia, você entende assim ou você tem alguma... Não, acredito que sim. Eu acho que a criação do mártir ou de um mito, especificamente, personificando uma ideia, um conjunto de raciocínio, ele é um dado concreto. Acho que aqui mesmo no Brasil, nós tínhamos na época das cruzadas, na nossa tradição luso-brasileira, a questão do sebastianismo, que seria o Dom Sebastião que retornaria e cuidaria disso. Até hoje em Portugal se fala um pouco disso, né? Sim, e aqui no Brasil de forma também igualmente. Então, eu acho que essa questão de transformar o Marte, inclusive nossa capacidade de personificar,
mesmo que sejam ideias abstratas e lutas concretas, né, em uma pessoa, é uma tendência nossa natural, né, dessa identificação entre líder e liderados. Nos Estados Unidos, havia expressão de alguns líderes mais radicais, como Malcolm X e o grupo Panteras Negras, né? Grupos que optaram por uma posição mais extremada no combate ao racismo nos Estados Unidos. E agora nós temos o Mandela e temos também o Martin Luther King, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, e o Mandela mais recente. Que tipo de análise você faz dessas lideranças mais extremadas e lideranças menos extremadas, como o Mandela? Eu acho que o Luther King ficava até um pouco mais ao centro e o Mandela um pouco mais pacifista que o Luther King, na minha opinião. Como é que você analisa isso? É muito complicado quando se trata de discussão racial, de luta racial, porque na visão da branquitude, quando eu falo branquitude, é sociedade quanto sociedade racista, eles sempre tentam desmoralizar, né? Então, se a pessoa faz uma diferença, eles tentam desmoralizar. Então, essa construção do Martin, quando é para um líder negro, sempre vem atrelada essa desmoralização. Por Então, exemplo, pode dar um exemplo? Marielle, por exemplo, que foi assassinada recentemente, né? Então já A vereadora Marielle, sim, lá no Rio de sim, Janeiro. Marielle Franco. Então, quando a sociedade começou a cobrar, começou a perguntar para o Estado quem matou Marielle, eles começaram a divulgar um monte de fake news dizendo que ela fazia parte, né, do PCC, falando que ela tinha envolvimentos com traficantes. Então, ele sempre tenta trazer essa desmoralização para desviar do foco. Chegaram a publicar até uma foto dela com um suposto... Quer dizer, dela não, uma suposta foto que seria ela em contato com alguma pessoa envolvida com o narcotráfico. Então, essa desmoralização, ela vem de maneira muito fácil quando se trata de um personagem, de uma pessoa negra. Então, eu acredito que existem vários viés para a luta antirracista, né? Malcolm X, ele é tão legítimo quanto Luther King, né? Então, algumas pessoas acreditam nessa luta antirracista, na derrubada do sistema, na derrubada da estrutura, né? Então, se você muda quando derruba a estrutura. Então, para derrubar essa estrutura, acredito que não tem como ser de maneira pacífica, né? E outros acreditam mais nessa união, né, de negros e brancos andando no mesmo espaço. Só que, desde o fim da escravatura, né, nós vemos que isso é muito difícil, principalmente quando fala de Brasil, que aqui o racismo ele é velado, né? Então, hoje negros ocupam espaços, mas mesmo nesses espaços eles são vítimas de racismo. Já voltamos com você. Professor, do ponto de vista do direito, como é que a gente pode preencher essas valas de tolerância em relação ao negro ou em relação a outros grupos étnicos? A principal aposta é por meio da educação, no sentido de que seja educação jurídica, seja a política educacional de forma geral, por exemplo, um trabalho que vem sendo desenvolvido, mas do ponto de vista jurídico nós temos uma série de legislações tentando compensar ou tentando reconhecer os valores que de alguma forma foram renegados ao longo da nossa história, do nosso constitucionalismo. Então, eu acho que nos últimos 20 anos nós temos uma produção legislativa consistente e pautas sendo veiculadas, talvez não da forma mais rápida possível, mas com alguma consistência. Vamos falar um pouquinho sobre essa legislação vigente no Brasil hoje, que tenta mitigar a situação de preconceito ou de ataque a grupos de outras cores ou de outros credos. Vamos falar um pouquinho sobre essa legislação. Perfeito. O marco de tudo isso é o artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal, que determina a promoção do bem de todos e diferencia ou abomina qualquer tipo de discriminação. E entra exaustivo, enumerativo, entre o aspecto racial, entre o aspecto de orientação sexual, regional, tudo relacionado a isso. A partir disso, nós tivemos uma série, seja no âmbito penal, ou seja, repressivo, colocação de crimes, bens jurídicos que se consideram importantes para que se obtenha até essa erradicação dessa cultura. Por outro lado, em termos
civis, de políticas públicas, políticas promocionais, nós vamos ter essa série de reconhecimentos, né? A política de cotas, por exemplo, o senhor entende que seja uma dessas políticas de reconhecimento? Sim, com certeza. É uma ideia que se espalhou de alguma forma pelo mundo. Eu acho que é o próprio pronunciamento que já foi dado em várias Supremas Cortes, aqui no Brasil, especificamente, meio de ADI e uma DPF versando sobre a política de cotas raciais da Universidade de Brasília. Seria o quê? Só para a gente abrir um pouquinho. Claro. Seria justamente uma ação direta de inconstitucionalidade que nós vamos contra ter as cotas. Exatamente. A primeira foi contra especificamente a tradução disso na forma da política de cotas do ensino superior formulado na Universidade de Brasília. Ou seja, alguém entrou no Supremo Tribunal Federal questionando a validade dessa política de cotas na UNB. Exatamente. Um partido político questionou justamente a formulação disso com base numa concepção de princípio da igualdade e isonomia, justamente que, na visão deles, que essa política pública estaria em colisão com essa isonomia, essa meritocracia, no entender do que foi veiculado, o que foi prontamente rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que se considera essa dimensão da igualdade também como respeito às diferenças e igualação de pessoas que têm passados e posições iniciais em termos sociais muito distintos. Discutiu-se muito, antes da aplicação dessa política pública de cotas, a questão do débito que o Brasil tem ou teria em relação aos negros que vieram escravizados da África. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, assim que nós voltarmos de um rápido intervalo. Não vai embora. Estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras. Falamos hoje sobre os 100 anos do nascimento de Nelson Mandela. Nós falávamos no primeiro bloco sobre a política pública das cotas para negros e indígenas, inclusive, e eu queria te perguntar o seguinte: falou-se na época dessa implantação de política de cotas que o Brasil teria ou tem um débito muito grande com os negros que vieram escravizados da África. Eu quero ouvir a opinião dos dois sobre isso. Eu vou começar com você. Perfeito. É de fato um argumento em termos de justiça social e, inclusive, justiça distributiva de recursos, tal que nós temos uma carga tributária gigante, recursos públicos finitos e uma grande concentração do ensino público em universidades. E nós tínhamos uma concepção, um grau de distribuição em relação à parcela da sociedade que era muito aquém do desejável ou aquém da própria distribuição geográfica. Nessa medida, então, em termos de justiça histórica, ou o próprio resgate, o que se coloca como memória, ou políticas de reconhecimento, elas são fundamentais e de forma alguma entram em colisão com esse projeto transformativo que a Constituição da República trouxe e busca transformar a sociedade não só como organizar os poderes. Pessoalmente, você concorda com a política de cotas? Pessoalmente, eu acho que é uma opção extremamente válida, ela demonstra a eficácia em diversos contextos, pode ser aprimorada em um quesito ou outro, mas avaliando em relação à ordem constitucional que nós temos e essa busca justamente de se evitar desigualdades sociais, ela é extremamente fundamental. Santana? Eu também acho que ela é extremamente fundamental até para ter essa equidade social, né? Quando você vê a sociedade hoje, a maioria das pessoas que estão em situação de pobreza, que estão nas margens, nas periferias, são pessoas negras. E elas têm uma série de dificuldades de ingressar no ensino superior. Existe um débito do Brasil em relação a esse grupo de Sim, negros da população? Com certeza. Quando se deu por fim a escravização, eles disseram, tá, vocês são livres a partir de hoje, só que não deram nenhuma condição básica do negro se emancipar, né? Então, ao mesmo tempo que eles negavam emprego, negavam educação básica, eles trouxeram imigrantes de outros países, né, vindos de Europa, e esses imigrantes já teriam uma condição melhor de emprego.
Então, isso foi passado de geração em geração. Então, imagina que meu bisavô deixou de ser escravo e aí foi jogado à rua, não tinha o que fazer, né? Ou ele voltava à rua, ou então ele aceitava um trabalho na mesma condição de escravizado, sem receber alguma remuneração e trabalhar apenas por comida. Então, nós precisamos dessa política reparatória justamente para trazer essa equidade maior. Quando você pensa em universidade, hoje ainda são 3% de pessoas negras nas universidades, então é pouquíssimo, principalmente num país onde mais de 50% são de negros. Né? Negros e pardos. Negros, né? e pardos. 3% apenas? 3%. E a informação que se tem do próprio MEC é que esses 3% que tenham sido beneficiados pelas cotas, esses 3% têm uma disposição acadêmica igual ou superior àqueles alunos que não foram beneficiados por cotas. Esse argumento derrubaria a tese de que quem entra por cota não tem pegada para estudar. Concorda com isso ou repara? É o discurso de muita gente, né, que se opõe à cota. Eles acreditam que você entra simplesmente por ser negro, que alguém te pega pelo braço e fala, não, você é negro, entra aqui na universidade. Mas tem uma prova para a pessoa fazer, né? E tem que atingir a pontuação. Tem que atingir a pontuação. Ela participa de uma seleção por cota, mas ela tem que fazer prova e tem que atingir a pontuação. E essa questão de ter melhores notas vem muito do ensinamento de casa, né? Então, todo jovem, ele cresce com a mãe, com o pai falando que a gente tem que provar 10 vezes mais que somos melhores, né? Porque mesmo se esforçando, mesmo tendo esse esforço, ainda desacreditam. Você já sentiu isso na pele? Sim, com o tempo inteiro. O tempo inteiro? O tempo inteiro. Então, as pessoas duvidam da minha capacidade intelectual, né? As pessoas ainda me julgam em diversos espaços que eu estou. Quando eu vou a reuniões, quando eu vou palestrar, eu tenho essa certa rejeição, assim, tipo, mas é ele? Ainda mais que eu sou um jovem, né? Fora do padrão estético aceitável. Qual é a sua idade hoje? Tenho 26. 26 anos. Né, que é um jovem de dread. Então, a princípio tem essa rejeição. E mesmo quando eu falo, ainda tem a dúvida, né? Tipo, será que é mesmo? Então, isso eu ouvi minha mãe me falando o tempo inteiro. Sempre, né? Tem que provar um pouco mais. Tem que provar 10 vezes mais que você é melhor. E ainda assim, as pessoas dão um jeito de tirar essa legitimidade. Na África do Sul, os negros se mantiveram no poder mesmo depois do Mandela e da morte do Mandela. Mas a corrupção começa a deteriorar um pouco a imagem do líder sul-africano naquele país. A que você atribui isso exatamente? Uma falta de governança de Estado, sabendo-se que esse grupo que tomou conta do poder pós-Mandela teria condição de montar eventualmente um governo mais transparente, ou alguma outra influência que fez com que essa imagem, ou está fazendo com que essa imagem comece a ser diluída por vários casos de escândalo daqueles que herdaram o poder? Eu acho que essa é uma dificuldade de todo qualquer país em desenvolvimento. A questão da apartheid realmente foi uma peculiaridade da África do Sul, permitiu algum tipo de aprofundamento, mas em relação à luta ou combate à corrupção sendo colocado, eu vejo dois fatores iniciais. Quando há uma transição de poder entre grupos políticos, nós temos uma primeira dificuldade, que é a formação do que vem a se chamar como a elite política, ou aqueles comandantes de forma geral. Então, isso já começa na educação e não é de uma forma para outra que já se tem pessoas habilitadas quando há essa transição, ou vão trabalhar a partir dessas circunstâncias. Pode demorar algumas gerações para formar essa mão de obra de governança, por exemplo. Exatamente. E investimentos consistentes em termos educacionais e transição entre governos e experiência política propriamente dita democrática. O segundo fator que eu atribuo também é que a cultura de transparência e de combate à corrupção é um dado global hoje em dia, que se olha de forma muito mais enfática do que, por exemplo, anteriormente ao governo dele se olharia. No caso brasileiro, no caso da África do Sul, são instituições, são postas, são organizações internacionais que estão de olho nisso, e a própria população ela está
com maior consciência cívica em relação ao trato da coisa pública, né, de forma republicana. Só lembrando que a África do Sul e o Brasil fazem parte do BRICS. É um grupo de países num estágio de economia em desenvolvimento, junto com Índia, Rússia e China. Quando você conversa com alunos nesse seu programa de Escola Sem Racismo, qual é o seu maior obstáculo? O que você vê que mais te chama a atenção, que fala, uau, o que é isso? O maior obstáculo é as pessoas entender o que é o racismo. Entender o racismo. Entender o que é racismo, porque em muitas escolas que nós vamos, tem essa dificuldade da aceitação, porque as pessoas acreditam que ele não existe, né? Porque no imaginário de muitas pessoas, o racismo é quando parte para agressão, quando parte para ofensa direta, só que nós temos diversas camadas de racismo, né? Tem o racismo explícito e tem o velado. Então, mostrar que o racismo ele tem várias facetas é a maior dificuldade. Para a partir daí, nós discutimos maneiras de se mudar esse quadro. Como é que você trabalha nas escolas tratando do racismo? Você é chamado, faz uma palestra, como funciona? A nossa atividade ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é de identificação, que nós fazemos com professores, com o corpo docente da escola, para saber como que eles já lidam com essa situação de racismo, né? E para saber também como que é o pensamento do professor quanto a isso. Então, é preciso fazer essa desconstrução de cima para baixo. Então, porque não adianta eu falar com o aluno, sendo que pode ser que o professor mesmo reproduza o racismo. Então, primeiro nós fazemos com o professor e aí depois nós partimos para os alunos. Então, alunos do ensino médio e alunos do ensino fundamental. Nós tratamos com eles de maneira diferente, até porque a absorção é de maneira diferente. Alunos do ensino fundamental, que são geralmente mais novos, nós trabalhamos a questão da estética, né? Porque o racismo é se dado nessa idade através das ofensas. Ah, seu cabelo é isso, seu nariz, sua cor. Então, nós tratamos da estética especificamente, para a criança já ter orgulho do que ela é. E aí, no ensino médio, que são adolescentes, que já estão entrando também nessa questão da universidade, mercado de trabalho, nós trabalhamos a questão da representatividade, né? Que é mostrar pessoas negras que foram e são influentes no mundo, profissões, falar sobre cotas, né? Porque com essa reprodução de que cota é algo ruim, então tem muito aluno negro que se sente inferior, né, caso ele ocorra as cotas. Os Estados Unidos elegeu recentemente o presidente Barack Obama, negro, completamente fora do padrão clássico do americano branco, né? E não só do ponto de vista físico, mas ideológico também, né? Um democrata, e com alguma tendência, vamos dizer assim, mais voltada para políticas sociais, como o caso do Obamacare, que era um SUS que ele queria implantar nos Estados Unidos e que teve muita polêmica. No entanto, a diferença nos Estados Unidos permanece. Como é que se analisa isso? Quer dizer, um país como os Estados Unidos, que passou por uma série de ações de fortalecimento de diferenças, elege um presidente negro, mas o racismo ainda está lá, como nós vimos recentemente naqueles episódios de Charlottesville. Como é que se analisa isso? Eu acho que tem uma dificuldade conjuntural, né? Era um dado inequívoco, progressivo, que em algum momento houvesse essa assunção ao poder. Aqui no Brasil nós tínhamos o próprio Monteiro Lobato já tinha escrito um conto sobre o presidente norte-americano negro, então era dado a quantidade de eleitores, dado tudo, era um dado inevitável. O grande problema é relativo à violência estrutural, à própria estrutura social que nós estamos colocados. O Amartya Sen, nasceu em Bangladesh, foi prêmio Nobel de Economia, tem o desenvolvimento como liberdade. E uma das concepções que ele colocava como o mero PIB, o PIB per capita, não era suficiente para extrair as condições de bem-estar ou de qualidade de vida da população, era comparar o cidadão homem branco na sociedade americana e o mesmo cidadão norte-americano negro, e se verificava que na homogeneidade os Estados Unidos estavam muito mais à frente de uma série de outros países que nós consideraríamos subdesenvolvidos. Mas quando íamos por estratos sociais,
o homem negro ele tinha uma condição muito mais precária, né? Justamente dar essas liberdades instrumentais para que a pessoa possa se desenvolver, escolher, ser livre, né? Essa conjuntura, você entende que reforce ainda nos Estados Unidos a diferença tanto econômica, social e até política? Sim, de uma forma geral, inclusive o próprio ganho, né? São fatores acidentais que a luta em si, como o Matheus colocava, ela vai sendo posta em termos progressivos na história e não é de forma progressiva, não é uma marcha iluminista em prol de um bem que não vai haver. Então, entre avanços e retrocessos, eu acho que inclusive um avanço tão grande, um governo tão exitoso em 8 anos, gera discurso, né, na ótica política de amigo e inimigo, contrário, refratário a isso, mantendo o status quo, né? Essa é a grande dificuldade de se lidar com a diferença. Com transformação social, né? Perfeito. Infelizmente, o tema está ótimo, o nosso programa chegou ao final. É um programa feito no mês que se celebra o Dia da Consciência Negra. Esperamos que um dia o Brasil viva livre desses preconceitos. Eu agradeço aos dois pela participação, muito obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça. E acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.